Bem-vindos! Hoje o nosso foco é uma estratégia bem sofisticada, usada para proteger o patrimônio e principalmente a paz da família por gerações. É o que a gente pode chamar de projeto do legado. Sabe, fica sempre aquela pergunta, né? O que acontece com tudo que uma pessoa construiu uma vida inteira de trabalho depois que ela se vai? A verdade é que existem dois caminhos bem diferentes que esse patrimônio pode seguir. De um lado, tem um caminho padrão, aquele que a maioria segue por falta de planejamento, o inventário. E isso, olha, quase sempre significa custos altíssimos, uma demora que parece não ter fim, exposição pública da vida da família e, o pior de tudo, brigas que podem destruir relacionamentos. Mas, do outro lado, existe uma alternativa, um plano pensado para evitar justamente toda essa dor de cabeça. É exatamente aqui que surge o que podemos chamar de dilema da herança. Ele nasce de medos muito reais, sabe? O custo absurdo do processo de inventário, o risco de ver a família se desfazendo em disputas e, claro, o receio de quem construiu tudo de, no fim, perder o controle sobre o trabalho de uma vida inteira. E é um erro pensar que isso é coisa só de bilionário. Na verdade, qualquer pessoa que tem um patrimônio relevante, como alguns imóveis ou um negócio familiar, e que se preocupa em garantir uma transição tranquila, enfrenta exatamente essas mesmas angústias. Ok, se o problema é esse, qual seria a solução então? A grande virada de chave é parar de pensar no depois e começar a agir agora. Em vez de deixar os bens para serem divididos depois da morte, a estratégia é organizar tudo em uma estrutura central, ainda em vida. E o nome dessa estrutura central é holding familiar. Mas calma, não é para pensar nisso como um jeito de driblar a lei ou o imposto. É muito mais como uma planta de arquitetura, um projeto bem pensado para o legado da família. Tudo bem, mas como é que se constrói essa tal fortaleza familiar na prática? O processo, na verdade, é bem mais lógico e metódico do que parece. Vamos ver o passo a passo. Basicamente, são 4 passos fundamentais. Primeiro, cria-se uma empresa nova, a holding. Segundo, todos os bens da família, casas, apartamentos, terrenos, são transferidos para dentro dessa empresa. E o terceiro passo, as cotas, ou seja, as ações dessa empresa, são doadas para os herdeiros. Ah, mas aqui vem o pulo do gato. O quarto passo, que é absolutamente crucial. Os pais, os donos originais, mantêm para si um direito poderoso chamado usufruto. E o que isso significa? Significa que eles continuam com 100% do controle e recebendo toda a renda desses bens pelo resto da vida. Ou seja, na prática, no dia a dia, nada muda financeiramente para eles. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Porque essa estrutura é mais do que só uma organização financeira. É como criar um verdadeiro manual de regras para o futuro da família, já com várias proteções legais importantes incluídas. E essas proteções são fantásticas. Pense nelas como 3 escudos. A incomunicabilidade impede que as cotas entrem na partilha de um futuro divórcio de um dos herdeiros. A impenhorabilidade protege essas cotas de dívidas pessoais que o herdeiro possa fazer. E a inalienabilidade garante que ninguém possa sair vendendo os bens mais importantes da família sem que todo mundo concorde. Mas a sofisticação não para por aí. A parte, digamos, premium do planejamento vai além e cria documentos ainda mais detalhados como um acordo de sócios e um protocolo familiar. Isso serve para deixar tudo preto no branco, como os lucros serão divididos, como resolver discussões, enfim, regras claras para as próximas gerações. E para famílias com patrimônio ainda maior ou mais complexo, o sistema pode ser mais robusto. Dá para fazer as doações aos poucos, ao longo dos anos, até para ir ensinando responsabilidade. Ou então, criar holdings diferentes para cada tipo de ativo. Uma para os imóveis na cidade, outra para as fazendas. É como uma fortaleza com várias muralhas de proteção. Tudo isso parece muito poderoso, né? E é. Mas é fundamental ter os pés no chão e entender o que essa estrutura entrega de verdade e o que ela não entrega. Não existe mágica. E aqui um ponto muito importante, o objetivo desse sistema nunca é esconder patrimônio de forma ilegal ou simplesmente zerar todos os impostos. Não é disso que se trata. O ponto central é exatamente este, separar o mito da realidade. Muita gente acha que o objetivo é não pagar imposto ou ter proteção absoluta, mas não. O propósito real é ter eficiência dentro da lei, segurança jurídica, regras claras e, acima de tudo, previsibilidade. É saber como as coisas vão funcionar. O que nos leva à grande lição disso tudo. No fim das contas, o que se está construindo não é só uma empresa no papel, é um motor para o legado. Uma engrenagem pensada para dar paz de espírito a quem construiu tudo e harmonia para quem vem depois. Isso tudo deixa uma reflexão final, né?
Será que um projeto desses, pensado com tanto cuidado, poderia mudar a maneira como as famílias encaram o próprio legado? Ao planejar de forma proativa, ainda em vida, em vez de deixar tudo para o acaso, talvez seja possível construir uma base muito mais sólida e principalmente mais pacífica para o futuro.